Olá, você registrou uma criança em seu nome e agora descobriu que esta criança não é o seu filho biológico? Então continue conosco neste vídeo que você saberá quais as atitudes que você poderá tomar. Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Márcio Aquino, sou advogado na cidade de Sorocaba. Estamos aqui preparando e levando até você mais um conteúdo em meu canal do YouTube. Conteúdo este é da área jurídica. Então acredito que se você está assistindo este vídeo é porque o tema lhe chamou a atenção. Então antes de nós adentrarmos no tema, eu só gostaria de lhe fazer um convite. Aliás, um convite e também um pedido. Que você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva aqui, tá? Acione o sininho, porque todas as vezes que nós disponibilizar de conteúdos novos, o YouTube lhe avisará. E também, ao término deste vídeo, ou até mesmo neste momento, não se esqueça aí de deixar o seu like ou o seu dislike. Então vamos lá, sem mais delongas, sobre o tema da qual surgiu para nós no dia de hoje. O grande questionamento, e este questionamento ele surgiu através de uma pesquisa feita em nossas redes sociais, um tema que gerou muita desconfiança, um tema que gerou muitas dúvidas. Então, o grande questionamento é o que chegou até nós. Doutor, registrei uma criança, no entanto, ele não é o meu filho biológico. O que eu posso fazer? Então, vamos lá. Qual seria a solução para as situações em que uma pessoa registra um filho em seu nome e posteriormente vem aí a descobrir que não tem ligação genética, ou seja, este pai, ele não é o pai biológico. Via de regra, um dos caminhos seria pedir judicialmente a desconstituição da paternidade. No entanto, nestes casos, eles são complexos e também não são fáceis de resolver. Até por conta aí do interesse da criança ou até mesmo do adolescente e da paternidade socioafetiva que pode ter aí estabelecido. Então, diante disso, a família ela é considerada pela Constituição Federal como a base da sociedade. E por este motivo, tem aí uma especial proteção do Estado. Neste sentido, para dar aí a estabilidade às famílias, a lei criou aí um sistema de reconhecimento dos filhos por meio da presunção. Doutor, o que é isso? O que significa presunção? Bom, de acordo com a lei, quando um homem e uma mulher são casados, e eu digo casados aqui legalmente, judicialmente, tem a certidão de casamento, supõe-se que o marido, ele é sempre o pai da criança gerada no casamento. Como assim, doutor? Ou seja, independentemente da verdade biológica, a lei ela presume que a maternidade e a paternidade é sempre certa, sendo aí o pai e a mãe os dois casados legalmente. Então, o pai, dentro de um casamento, é presumido que ele sempre será o pai biológico desses filhos. E, se não verdade fosse, para registrar um filho, o pai não precisa necessariamente estar presente. Basta que a mãe apresente a certidão de casamento, claro, comprovando que o filho nasceu durante o período do matrimônio e pronto, será colocado o nome do marido como pai da criança. E essa é uma das situações nas quais pode acontecer o equívoco no registro. Por outro lado, quando as pessoas não são casadas legalmente, não têm a certidão de casamento, mas vivem maritalmente, vivem em união estável, esta presunção ela não existe, tá? Mesmo tendo um contrato de união estável, ela não existe. E a presença no cartório daquele que se diz
ser o pai, ele é obrigatório. Ou seja, vai registrar a criança, a mãe e o suposto pai vai junto. Já que o registro nesses casos, nesses casos onde não há comprovação aí que são casados legalmente, esses casos o ato ele é voluntário, livre e espontâneo, não sendo aí necessária a comprovação de qualquer vínculo biológico. Não são raros os casos em nosso país em que as crianças são registradas durante o casamento pelo então presumido pai e posteriormente descobre-se que ele não é o pai biológico. E aí tem vários exemplos, ou alguns motivos que podem levar a esse erro. E os mais corriqueiros são aqueles exemplos de casos extraconjugais. Ou também pode acontecer de um suposto pai, mesmo que não seja casado, e aqui eu digo a união estável, essas coisas, mesmo que não seja casado com a mãe legalmente, vai no cartório, registra esse filho em seu nome, porque mantinha um relacionamento com esta genitora e acreditava ser o pai biológico, vindo a saber mais tarde que ele, de fato, não era o pai. Diante disso, para resolver estes casos, para resolver estes problemas, existem duas medidas judiciais cabíveis. A primeira medida judicial cabível é a ação negatória de paternidade e a outra é a de anulação de registro civil, ambas visando aí a desconstituição da paternidade. Outro questionamento que chega para nós e perguntas que, se vocês acompanhar os vídeos aí no YouTube, você saberá que esta pergunta ela é quase corriqueira, principalmente nas nossas redes sociais, Instagram e no canal do Facebook, você vê que ela é corriqueira. Doutor, quem que pode entrar com esta ação para desconstituir a paternidade? Olha, a negatória de paternidade ela deverá ser proposta por aquele que registrou o filho durante o período do casamento. Ou seja, aqui nós estamos falando do suposto pai que legalmente era casado, registrou o filho achando que era, só que um momento ou outro aí, alguém jogou na cara dele e falou, você não é o pai, tal. Então, este daí é quem pode entrar com esta ação. Já o pedido de anulação do registro civil, este aqui nós diríamos que este registro aqui é para aquele que não é casado legalmente. Este, em tese, via de regra, deverá ser feito por aquele que registrou o filho por livre e espontânea vontade, sem que a lei presumisse que ele é o pai. Então, quando se tratar do então marido, propondo a ação para desconstituir a paternidade, este pai, ele deverá alegar que tem dúvida se de fato é o pai biológico do filho, que foi registrado com o seu nome, e solicitar aí a realização do exame de DNA. Óbvio que, comprovado por exame de DNA, que então o marido, não é realmente o pai, o seu nome, preste atenção aqui, o seu nome poderá, não significa que vai ser, poderá. Por que poderá, doutor? Olha, poderá ser excluída se houver a possibilidade, ou se excluída for a possibilidade de paternidade ou filiação socioafetiva, tá? O que é filiação socioafetiva? Aí você, de fato, vai acompanhar alguns vídeos aí no card aí, ou até mesmo nos vídeos aqui que tem filiação socioafetiva. Então, comprovou aqui, por exame de DNA, que ele não é o pai, comprovou que não existe filiação socioafetiva, neste caso, poderá sim o nome do pai ser retirado da certidão de nascimento. Entretanto, o mesmo não acontece com aquele que registrou a criança, mas não era casado com a mãe. E simplesmente ele foi no cartório, sabe aquele que bate no peito e fala, não, o filho é meu e pronto, eu vou lá e registro. Ele foi no cartório de livre e espontânea vontade, tá? E foi lá,
ele quer que tire o nome. Para ele não serve aí apenas, tá, para retirar o seu nome da certidão, este que não era casado, e desconstituir esta paternidade. Este pai, ele precisa provar que ele foi induzido a erro, ou que houve aí, né, um vício de consentimento, além de comprovar também a ausência de vínculo biológico e por meio de exame de DNA. E é óbvio, né? Não vamos esquecer também que não basta ele comprovar que ele foi induzido a erro, não basta ele comprovar que ele não é o pai através do exame de DNA, porque ele também tem que fazer algumas outras provas, né? Isto significa que este suposto pai, ele precisa demonstrar de forma convincente que realmente acreditava ser o pai biológico da criança. Quando foi lá no cartório, registrou, mas que foi enganado sobre os fatos. Sabe aquelas coisas que nós assistimos aí na televisão, né, o programa do Ratinho, entre outros, né, quando vai lá não é o pai? Pode ser que tenha acontecido, né, e foi enganado por erro ou por vício de consentimento também. Deve compreender aí que até mesmo a falsa percepção da realidade, né, que daí traz que a situação em que a vontade declarada, embasada num conhecimento errado da realidade, ele foi induzido a esse erro, tá? Não seria assim se fosse expressada desde o início, né, para o pai, a verdadeira paternidade da criança, ou se esse pai tivesse aí o total conhecimento da realidade. Importante ainda esclarecer para você que está interessado ou conhece alguém que necessita, né, que está procurando, que apenas o exame de DNA dando negativo por si só, ele não é suficiente para tirar, para excluir a paternidade. Isso porque aquele ato que eu disse já logo de início, de comparecer ao cartório, registrar uma criança, este ato, ele é um ato irrevogável. Então, não é permitido ou não é admitido o simples arrependimento. Se houvesse, né, geraria um tumulto aí nos cartórios de registro, e eu diria milhares, tá? Com milhares de registros sendo feitos e refeitos a todo o instante. Então, o registro de um filho é algo muito sério, produz muitos efeitos no mundo jurídico, não sendo aí aceitável, portanto, a abordagem deste assunto de uma maneira simples, de uma maneira banal. Ou seja, não, eu não sou pai, vai lá e pronto, acabou. Outro ponto que cabe ressaltar aqui também é que a negatória, ou seja, para desconstituir a paternidade, ela é uma ação personalíssima, ou seja, somente o pai presumido poderá contestar esta paternidade. Somente ele, tá? Somente aquele que foi. No entanto, caso este pai aí que pretende desconstituir o registro venha a falecer no decorrer da demanda, ou seja, no caminho da ação, tá? Ou se torne incapacitado, tem algum problema mental que o tornou incapacitado, neste caso, os seus herdeiros poderão dar prosseguimento ao feito. Ou o eventual curador, né, nos casos de incapacidade. Quanto ao pedido de anulação do registro de nascimento, e este pedido aqui eu digo para aquele que não era casado legalmente, tá? Há entendimento no sentido de que outros interessados podem também questionar a paternidade, inclusive terceiros. Um exemplo muito claro é o terceiro poderia ser o verdadeiro pai biológico que pretende reconhecer o filho, no entanto, já foi registrado por outro. Ou até mesmo aqui, outro terceiro que nós poderíamos dizer, é os herdeiros do pai registral. Ou seja, os filhos daquele que registrou esta criança, mas descobriu que ele não é o pai. Então esses poderão também ingressar aí no prosseguimento desta ação. Outra pergunta que chega para nós, doutor, mas eu vou entrar com ação,
quem que vai ser o famoso réu? Quem que vai ser a parte contrária? Né? Então, esta ação ela é proposta contra o filho, via de regra. Tá? No caso aí do filho falecido, são os herdeiros que são chamados a processo. Se não houver herdeiros, poderão aí ser chamados outros eventuais interessados nesta ação. Existem também casos que envolvem aí discussões sobre filiação. Estes casos são muito comuns e atualmente novas discussões têm surgido sobre este tema. Então, a nossa intenção aqui, a intenção deste vídeo, é esclarecer apenas quais os meios que são disponíveis neste mundo jurídico para desconstituir uma paternidade, tá bom? Atribuída aí essa paternidade que ela foi, dizemos assim, que ela foi atribuída de uma forma equivocada. Certo é que cada caso deve ser analisado, levando-se em conta aí as suas particularidades. E nem sempre a ausência de ligação biológica será suficiente para desfazer aí o vínculo de paternidade. Então, não adianta você olhar a tua história, o teu caso, e querer comparar com o caso A com o caso B. Cada caso tem a sua particularidade. Há algo mais que eu tenho a ressaltar, é a questão da filiação afetiva. Se você criou esta criança como filho e esta criança tem você como pai, dificilmente você aí conseguirá excluir o teu nome da paternidade desta criança. Pode sim mudar, desde ser o pai biológico passa a ser o pai afetivo, mas retirar raros casos que nós vemos no Brasil que conseguiu. Acredito que são essas as dúvidas que chegou até nós. Caso você tenha mais dúvida e queira deixar a sua pergunta aqui no hall de perguntas, tá? Eu vou lhe responder o mais breve possível. Pode ter certeza disso, que todas as respostas que estão aí eu mesmo respondi e aqui eu tenho por um objetivo: trazer uma resposta simples, clara, concisa, para que não haja dúvida. E é óbvio, de toda maneira, você necessitando de entrar com esta ação, contrate um advogado da sua confiança, tá bom? Um advogado aí que, no mínimo, seja um especialista na área de família e que já tenha uma experiência nesta área da qual vai ser exigida.